Muito bem, minha gente. Então, estamos aqui no nosso encontro de maio. Já temos uma nova data para São Roque. Eu estava lá agora nesses últimos 4 dias no outro workshop e então julho a Elaine vai estar lá fazendo a Ascensão e o Raízes e eu vou estar lá também no mesmo tempo fazendo o workshop de terapia multidimensional, Retiro. Então, quem quiser voltar ou ir pela primeira vez, serão muito bem-vindos. E aí, o que que vocês trazem para a nossa noite de práticas de terapia multidimensional? Um monte de gente chegando ainda, Fabiola, Marisa, Solange, sejam bem-vindas. Estou aqui para vocês. Como que tá aí a prática? Ou não estão praticando? Ou dúvidas? Estou aqui. Bom, eu vou falar. Não é dúvida, mas é que você falou como estão praticando, tudo aí eu falei assim, eu estou praticando ainda naquela fase de cuidar dos meus familiares, dos meus conhecidos, para amigo, né? Fiz uma série para um amigo que tá com câncer, então eu fiz uma série mesmo de 3 para ele, ele se sentiu muito bem. E, e eu montei o Instagram, mas assim, agora eu preciso começar, né? Começar a trabalhar nisso. E aí que vem a parte assim, que o negócio não rola, né? Assim, vamos fazer aqui uma energia entre as pessoas que têm esse mesmo problema para você dar uma força para nós, para o negócio começar a rolar agora, a trabalhar. Bem, mas qual que é a sua dificuldade em relação a isso? É, eu realmente coloco no Insta, coloco no WhatsApp, convido algumas pessoas, né? Mas, mas eu ainda não tive o impulso de começar por onde, de novo, começar por onde, porque é sempre bastante difícil, não é fácil começar, né? A minha profissão, a musicoterapia, também demora e são atividades assim que não ficam em primeiro plano, acho, na cabeça das pessoas, né? E é muito uma questão de boca a boca, né? Os pacientes que eu tenho das outras atividades, é muito difícil vir por internet, sabe? Muitos vêm, consultam, mas não vêm. Mas realmente todos os clientes que eu tive, quase todos, né? Não posso dizer que todos, foi indicação. Entendi. Tá, então aqui eu acho que eu posso falar em relação a duas coisas diferentes. Uma em relação ao que a gente acredita. Então, quando você fala assim, é mais difícil as pessoas virem a partir do Instagram, isso significa que você tem essa informação dentro de você. E aí, obviamente, a gente vai reproduzir externamente aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí, uma coisa ótima que tem, que você pode fazer para te ajudar, são as afirmações. Uhum, Então, sim. começa a fazer afirmações que né, do tipo, como é tão bom ter tantos clientes vindos do Instagram. Como é tão bom tantas pessoas descobrindo o meu trabalho na internet. Estou dando ideias, né? Sim, estou copiando aqui. Isso é uma coisa, que é trabalhar a sua parte interna, né? Aquilo Sim. que a gente acredita é aquilo que a gente vai manifestar. Então, as formações ajudam a gente a ir mudando essas informações lá dentro. E a outra coisa que eu vejo é que
e a gente até algumas vezes já falou sobre isso aqui, é que às vezes o terapeuta na internet tem dificuldade de expressar ou de colocar o que que é a terapia multidimensional para atrair as pessoas. Porque a comunicação na internet ela é mais para. Primeiro, você tem que conscientizar a pessoa que ela, de o que que ela pode ter de problema para ela se beneficiar. Porque às vezes se eu chegar para a internet e falar assim, venham se alinhar, venham ficar mais felizes, isso não atrai as pessoas, né? Agora, se a gente diz assim, olha, se você está sei lá, uma angústia sem saber o porquê, isso pode ser alinhado com a terapia multidimensional. Então, normalmente, a gente tem que comunicar, né, que às vezes é o que atrai mais as pessoas, pelo problema, né, pela dificuldade, pela dor da pessoa. Então, você pode falar também, olha, se você acha que tem questões que você não consegue compreender e você acha que uma terapia multidimensional pode te ajudar, a terapia do coração, experimenta, que muitas possibilidades podem acontecer também. Então, são formas, né? E aí são duas coisas, é o cuidar da parte interna e a outra é o cuidar a parte externa, que é essa forma de comunicar, né? E a musicoterapia também, como você falou, o que que ela pode despertar na pessoa, né? O primeiro, o que que a pessoa tem que ter que faz ela querer procurar a musicoterapia, igual na terapia multidimensional. O que que a pessoa pode é, ter que ela pode ser beneficiada pela multidimensional? Uhum. Ok. O que que vocês acham, pessoal? Mais pessoas têm essa ou querem compartilhar Dificuldade. mais coisas aqui também, são Uhum. bem-vindos. Eu vou aproveitar. Boa noite. Boa Boa noite. noite. É, eu vou aproveitar porque fiquei assim agora aqui, ah, agradecida e muito feliz de saber que eu tenho uma colega de profissão, que eu também sou musicoterapeuta. Legal! Ai, Que bom! é, muito prazer, né? E para todos, né? Boa noite também. Realmente. E assim, eu também não trabalho, vamos dizer assim, né, esperando os clientes do Instagram, porque eu trabalho atualmente, eu trabalho em clínicas, né? Então, mas o meu Instagram, ele é uma vitrine, né? Eu posto algumas coisas e tal, assim, então, né, tenho inclusive alguns depoimentos né, da terapia multidimensional, então, eu acho que isso é legal a gente colocar o resultado do trabalho, né? Tipo, colocou, você fez mesmo que o cliente não tenha vindo pelo Instagram, né? Mas você pede um depoimento, né? Como que ele se sentiu, qual era a dor, né? Faz alguma coisa em relação àquilo que já aconteceu. E daí outras pessoas vão se identificar, né? Então, eu percebo assim, né? Tipo, o resultado que eu tenho, mas o Instagram é nesse sentido, né? Só que daí eu tenho, claro, eu estou na clínica, então o, o, o trabalho ali é a clínica que faz, né? De angariar, né? De divulgar a musicoterapia, né? E tal. E realmente é muito boca a boca, porque eu trabalho com crianças, né? Então, aí uma mãe passa para outra, uma mãe passa para outra e é rapidinho, né? Daí elas já querem, né? Elas já querem os mesmos resultados, né? Mas acontece assim, que daí então uma mãe fala com a outra e aí ela já vai procurar o Instagram para ver o que que tem lá, né? E aí eu recebo muito esse feedback da, nossa, eu vi no teu Instagram isso, eu vi aquilo outro, né? Então, é, eu acredito que, né, tipo, é uma forma, né, de estar agindo, né, pelo Instagram, né, dessa forma, assim, e a terapia, eu não trabalho
agora, né, direto com a música, com a terapia multidimensional. Na realidade, assim, eu digo que eu trabalho, sim, todo dia, né? Mas é porque eu acho que ela faz parte da gente, né? Já a partir do momento que a gente faz o curso, né? Então não tem mais como dizer que a gente não utiliza, né? Ela, assim, porque, né? Vem, para mim, ela já faz parte. Assim. Só que eu não tenho esse, né? Tipo, direcionado, né? Tá ali junto com as energias que a gente está utilizando, né? Mas eu quero sim voltar, né? Porque eu já tenho, acho que desde 2000 foi um pouquinho antes da pandemia que eu fiz o curso, depois eu fiz uma reciclagem, aí agora eu estou querendo voltar justamente a estruturar, né? E adoro estar em contato. Não vou conseguir nos retiros. Queria muito, mas não vai dar ainda, né? No Mas momento é certo, né? isso. Obrigada, Cris, pela sua partilha. E, Helena, Imagina. o que ela falou também é fantástico de depoimentos e que, e como Sim. às vezes você pode estar começando, você inclusive pode convidar pessoas, para eu estou querendo trocar, eu vou fazer o seu tratamento com a terapia multidimensional e você vai me pagar, vai me dar o retorno com o depoimento. Você já combina antes, Ai, legal, essa eu gostei. Não pensei nisso. Legal. que aí a troca fica sendo o depoimento da pessoa, né? Então também é uma. Aí você vai ter a troca e vai ter o feedback dela para poder divulgar, Legal. Valeu. né? Então, Hum, são ideias para todo mundo aí, inclusive quem assistir depois, que realmente Sim. também, quando você pega assuntos do tratamento realizado para jogar na internet, também é bom, que ali já veio o problema, já veio o que foi É, tratado, e as pessoas podem se identificar com isso. muito A bom. parte difícil disso, pela minha experiência, é que assim, vamos supor, igual eu já recebi, eu fiz um atendimento para uma pessoa e no caso dela, surgiu nitidamente na sessão que quando ela tinha, sei lá, tantos anos, aconteceu algum evento e depois ela foi saber qual era o evento. E aí essa pessoa comentou com o outro e a outra pessoa já veio querendo saber o que tinha acontecido com ela no passado. Aí eu falei, olha, isso eu já não posso te Legal. garantir, porque cada experiência é única, eu não sei como vai ser a sua. Então a gente não pode garantir o mesmo tratamento para todo mundo, porque Sim. cada um vai ter a sua história, né? Exato. Mas é bem legal. Vamos. Muito bom. Então, Cris, volte que vai ser muito bom. E aí, até um assunto legal de falar também, que você trouxe, que você, né, uma vez que a gente faz a multi, a gente aprende a fazer as raízes, a conectar com o coração, a estar ali em contato sempre com a espiritualidade, isso aí passa a fazer parte da gente, né? E isso é real mesmo. Para mim, né, quando eu aprendi, o meu coração quase que se tornou uma entidade, assim, né, que eu dava bom dia pro coração, eu ficava, né, mudou o relacionamento. Obviamente, toda a nossa vida muda. Mas aí, esses dias eu estava esse final dos últimos dias, eu estava num evento lá em São Roque também, lá, e uma moça estava contando lá que ela recebeu uma. Eu não entendi direito, porque eu não pude ter tempo para saber exatamente os detalhes, mas era tipo assim: era uma moça esteticista que estava cuidando, fazendo um trabalho com a pele dela, lá, cuidando mesmo da pele dela, e ela falou assim: ah, e ela fazia multi em mim. Aí ela, na verdade, quando ela descobriu que eu era professora de multi, ela veio falar comigo e tal, eu estava comentando sobre a multi lá no grupo. E aí ela falou: não, porque aí ela estava fazendo um procedimento lá em mim, fazendo multi. Aí, né, eu falei, olha, então, é que assim, e aí complementa isso que a Cris está falando, porque eu posso estar o tempo todo enraizada, eu posso estar o tempo todo, né, com o meu coração expandido, mas a multi mesmo, a sessão de multi, ela só acontece quando a gente fica ali os 30 minutos
com a consciência no coração, intencionando aquilo que a gente está intencionando, seja para mim ou para outra pessoa ou para uma situação. Se eu parei e comecei a escrever, eu já não estou mais no coração, já não estou mais em multi, tá? Então, se essa moça ela podia estar enraizada, ela podia estar o que fosse, mas se ela estava fazendo um procedimento estético ali, ela não estava no estado de multi porque a atenção dela não estava no coração e na intenção, porque é a partir disso que a energia é disponibilizada para a equipe atuar. Tá? Então, eu achei interessante a Cris falar isso, porque era algo que foi tão recente e que às vezes gera dúvida. Então, eu posso fazer uma comida ali enraizada, com a consciência, né, com o meu coração expandido, naquela sensação amorosa da multi, mas isso não é multi, tá? Então, só para a gente, né, e caso alguém também tenha alguma dúvida, porque eu acho que isso acontece muito, da pessoa achar que ela pode, tipo, eu então vou fazer reiki, vou enraizar e vou estar fazendo multi-reiki. Não, isso não é possível, porque ou você está impondo as mãos, né, você está ali com a atenção na imposição das mãos, ou você está com a atenção no seu coração emitindo essa energia da intenção, que aí é que a equipe tem a energia necessária para fazer o que ela precisa fazer, tá? Muito bom. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Alguém quer complementar algo, trazer mais algo sobre isso também? Boa noite, Dani. Eu quero. Boa noite. Tudo bem? Bem, graças a Deus e você. Bem. Que bom. É, Quando eu estou fazendo multi, vem muitas imagens, muitas. E eu me preocupo muito em esquecer as imagens para fazer o relatório. Se eu quiser anotar as imagens, eu saio da multi. Mas isso não tem problema, tá? Às vezes eu parei, escrevi, voltei. Não tem problema Isso nenhum. pode. Claro. Ótimo, ótimo. Isso é Sim, importante é para mim. só você entender que se você passar meia hora escrevendo, você ficou meia hora fora da multa, você tem que voltar e Tá, continuar. tá, tá. Não entendi. Então tá tudo certo. E outra coisa que me surgiu uma dúvida, é, eu comento da multi, faço a multi com algumas pessoas e elas dizem, dá para fazer para o meu marido que não acredita em nada? Eu digo, é a única ferramenta que pode. Ok. Mas e aí, eu conto para elas o que eu vi ou não? Porque eu estou falando do outro. A minha dúvida ficou nisso. Será que eu conto o que eu vi? Eu acho que, primeiro, a permissão foi dada, então você conseguiu fazer a multi, a alma daquele marido, por exemplo, queria aquela multi. Se Tá, a equipe te disse o que aconteceu, essa decisão de contar ou não é o que você sentir ali. Aí vai ser a tua tá, intuição, o que o teu tá, coração tá, te tá. trouxer naquele momento. Tá, porque algumas coisas ajudam até na relação entre os dois, outras não são necessárias. E aí eu tenho, pelas duas que eu fiz, eu não trouxe tudo o que veio, mas É o me que causou você essa dúvida. Então dá para seguir assim. dá para seguir assim. Aí é muito do que você sente mesmo. Aí é meu, pessoal. Se eu acho que a equipe me disse, é porque aquela pessoa que está ali comigo tem condições de saber. Tá, Mas isso é meu. Então, porque tá, como é tá. você que está em contato com a sua cliente, é você que vai sentir, assim como você também pode perguntar no final da multi. É para contar Posso tudo? É para falar? repassar tudo? É para falar Tá, tudo? tá, tá. Entendeu? Entendi. Porque não tem problema nenhum fazer perguntas durante a multi, né? Tá, entendi. Então acho que é isso mesmo. E Obrigada. como estão sendo os atendimentos? Algumas pessoas dizem, não mudou muita coisa. Aí eu começo a falar assim, mas como foi o comportamento desse movimento? Isso melhorou.
Porque as pessoas querem uma coisa, uau, intensa, Sim. não E, é? e não só essa coisa de intensa, às vezes as pessoas estão tão distraídas que elas não percebem o que melhorou. Sim, sim, Porque é igual dor, né? A dor física, enquanto ela tá ali, você vai fazer o que for para ela melhorar. Mas uma vez que ela vai embora, você esqueceu que ela estava ali. Muitas vezes os nossos verdade. desconfortos são assim também. E aí a pessoa não linka, porque como existe um tempo, né? Muitas vezes um tempo de entre a sessão e aquilo resolver ou melhorar, aliviar, a pessoa não faz o link com a multi. Sim, sim. Eu lembro uma vez, essa era uma cliente minha, mas ela tinha feito multi também lá, logo que a Helene começou aqui no Rio comigo, né, que eu comecei a organizar, e aí eu me lembro que ela estava fazendo um outro curso de uma outra coisa, sei lá, um curso floral lá num grupo, e aí uma das pessoas que estavam no grupo estava falando que tinha uma casa parada lá há 2 anos, que não conseguia vender a casa e tal, aí ela falou, eu fiz uma terapia, multi, não sei o que lá, não sei o que lá, você quer fazer? Ah, quero sim. Aí ela foi lá, fez a multi, e aí esse encontro do curso dela era de 15 dias. Aí 15 dias depois, a mulher chega falando que tinha vendido a casa. Tipo assim, tem uma semana que eu vendi a casa. Só que aí, uns dias antes desse dia do segundo encontro lá no curso, ela disse que tinha ido lá numa, sei lá, numa cigana, e aí que isso que tinha ajudado ela a vender a casa. Aí a cliente contando, mas e a multa que eu fiz? Como assim? Então agora só a cigana que leva o crédito? Não, 50-50. Você fez a multa bem antes, ó. E aí eu ria É. muito dela, que ela falou: pensa, eu fiz, uma semana depois ela vendeu, e a outra que leva o crédito. E é muito interessante isso, porque quando você vai para o detalhe, a pessoa fala, ah, isso melhorou. Exatamente. Por isso que às vezes a gente, terapeuta, faz lá a nota para a gente também, né, depois ir confirmando como é que estão aquelas coisas que ela queria. Sim, 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 isso é importante, isso é bem importante. Então tá bom, muito obrigada. De nada. Muito bem. E essas coisas de perceber também é interessante. Você veja, outro exemplo, né? Quando que eu conheci a Multi, através da Andréa, que era uma terapeuta aqui do Rio, ela nem mora aqui no Rio mais hoje, eu fui depois para Lisboa fazer a formação de professores com ela. E eu tinha feito curso com a Helene, mas eu nunca tinha recebido atendimento pela Helene. E aí, lá em Portugal, a gente conversando, eu falei, e aí, você já fez sessão com a Helene? Como é que é, né? Querendo saber como é que era e tal. E ela falou assim, Dani, eu fiz. Tem mais ou menos um ano, né, que eu fiz a sessão com ela. E aí eu falei, e aí, né? Como é que você tá? Como é que foi a sessão? Ela, foi normal, ela não falou muita coisa, não. Eu fiquei até assim meio decepcionada que eu esperava, né? Sentir muitas coisas e foi uma coisa assim bem simples. Aí eu fiquei assim, tipo, mas eu falei, e aí, o que que você queria curar? Isso, o que você queria resolveu? Aí ela parou para pensar e falou assim: eu lembro que eu pedi para curar minha vida financeira, porque um mês eu tinha dinheiro, um mês eu não tinha dinheiro, um mês eu tinha dinheiro. Eu falei: como é que você está agora? Aí ela parou e foi refletir lá no último ano da vida dela. Ela falou assim: menina, melhorou, tanto que eu estou até aqui em Portugal. Ou seja, nem ela, que era uma terapeuta, que estava indo lá virar professora, tinha se dado conta que aquilo tinha melhorado. Então é isso, a gente vai ter que viver com isso também do povo, nem sabe o que que melhorou, mas melhorou, então tá tudo certo. Mas é bom quando dá para pontuar, né? Quando a gente pergunta, a pessoa faz, fala, ah, então melhorou. Ah, é mesmo. É bom para eles e bom para nós, né? Porque traz uma confiança. Sem Bom, dúvida. então, o mês que vem, antes da última, eu vou estar com vocês no Rio. Ah, coisa boa! Vou ver as baleias. Oba! Me aguarde. Que bom aí, pessoal. Se inspirem,
E venham ver as baleias também. Falta elas começarem a estar andando aqui no litoral, que elas eu Não ainda, é? pelo menos não vi nada delas passando por aqui ainda não. Você começa a fazer multi para essas baleias chegarem. Senão vai ter que curar a frustração. Por Tá favor. certo. Então depois nós vamos ter que fazer uma multa coletiva para Não curar é? a frustração. Não, mas você fala para a Helene começar a vibrar para essas baleias chegarem. É. Pode deixar. De qualquer jeito vai ser muito bom. Muito bem, meu povo. Que mais que vocês trazem aí para gente trocar? Dani, boa noite. Boa noite. Posso compartilhar rapidinho algo que aconteceu comigo? Pode, com certeza. No último retiro, você lembra que eu estava grávida, né? Sim. Meu bebê nasceu prematuro. Infelizmente, não vingou. Ficou uma semana comigo, né? Mas foi de muito aprendizado, né? Cheguei a fazer multi para ele, né? Mas é Sim, eu estranho também porque eu fiz, que senti, você pediu lá no grupo também, me lembro sim, disso, também fiz. E mas aí, conta. eu sentia, tipo, que ele não ia, né? E aí vem todos aqueles questionamentos, aquele medo, aquela culpa de tudo que eu tava, que foi, me ajudou muito na parte do retiro, né? E aí eu fui fazer a multi a semana passada, né? Que tinha completado um mês que ele tinha nascido, eu fui fazer pra mim, né? E, e a multi me levou para uma lembrança que eu tive há uns anos atrás. Uma lembrança não, eu tive uma experiência, uma meditação com um mentor que me levava para um determinado lugar. E nesse determinado lugar parecia um hospital, né? Na época, isso acho que são 22 ou 23 anos atrás. Essa memória é como se ela tivesse apagada. E ele me levou, né? A Multi me levou para essa lembrança. Nessa lembrança, Dani, em determinado momento, esse meu mentor, ele me levava para esse hospital, né? E no fundo desse corredor, a hora que abri a porta, vinha correndo duas crianças na minha perna, um menino e uma menina me abraçava, e eles falavam assim: ela que vai ser minha mãe na terra. Porém, tinha um menino que ele ficava longe, né? E eu olhava assim para ele e falava assim, mas por que ele fica longe de mim, né? E aí ele falava assim, porque quando eu for para a Terra, eu vou ter pouco tempo de vida com você. E e assim, a Multi me trouxe, tipo, aquela era como se algo que eu já sentia dentro de mim, porque eu sentia que era como se eu fosse perder, eu não sei explicar, né? E aí a Multi me trouxe essa memória, que era algo tipo que estava meio que apagado, né? Me veio uma forma de conforto, né? Porque era como se eu já soubesse, entendendo todo esse processo, todo esse aprendizado, né? Que é da perda de um filho, né? Mas para mim foi uma experiência maravilhosa, tipo, ter relembrado daquilo, né? E a Multi me trouxe aquilo, então em forma tipo de conforto. Depois eu senti, sabe, eles me energizando, eu senti toda aquela parte, sabe, aquela luz, aquela coisa maravilhosa e tem me ajudado muito. Eu tenho feito multi toda semana. Hoje eu tentei fazer, eu não consegui me concentrar. Aí eu falei, não, à noite, como eu vou participar, eu simplesmente soltei e saí, porque eu não conseguia, era muita coisa na cabeça assim. Eu falei, não, então eu acho que não é para fazer hoje, ou era para fazer hoje à noite. E aí é isso, aí eu queria compartilhar dessa experiência para mim e conseguir fazer com meu marido, que meu marido não acreditava, né? Eu fazia sem ele saber, né? Eu fazia para ele, ajudou muito no processo de cura dele da depressão. Enquanto eu tava lá, eu falava assim, eu tenho que falar alguma coisa para ele, eu tenho que falar alguma coisa para ele. Aí eu soltei, né? Porque já a bronca, né? É o processo dele. E aí eu vi um símbolo, eu falei, bom. E aí eu tava nessa mesma dúvida que aí ele passou, né? Que deu parar no meio e eu não parava. Eu falava, e o medo de esquecer? Agora eu já sei, não, poder dar essa pausa. Então a pergunta dela também era uma que, tipo, eu tinha esse medo. Mas o símbolo eu não anotei, porque eu deixei passar. Depois eu conversando com ele, nós tivemos a mesma vivência, ver alguns olhos, ver algumas coisas. E aí, só que ele para ele não estava fazendo sentido do que era a multi, né? De repente eu lembrei do símbolo. E aí ele falou assim que só foi o símbolo que eu passei para ele, que ele é muito ligado nesses símbolos, né, nas mensagens ocultas, né?
Quando eu passei esse símbolo, todo o processo que ele viu fez sentido. Aí, mas foi dessa forma mesmo, de soltar, de deixar, né? Falei, não, deixa eles porque eles sabem o que eles vão fazer. E era o processo dele, não o meu, né? Então, assim, toda vez que eu faço para alguém, eu tento fazer assim. Mas é esse mesmo processo. As pessoas querem fazer e querem o resultado, tipo, pra. Ah, mas não aconteceu nada. Ô, gente, por favor. Eu vejo que quando a pessoa se entrega, que ela confia, que ela vem de peito aberto, é incrível os resultados, tipo, muito rápido. Quando a pessoa vem meio assim, né, com esse medo, né, já não funciona tanto. Então eu falo, é qualquer terapia, é qualquer coisa, né? As pessoas querem um milagre, mas peraí, faz sua parte, deixa, tenta identificar, né? E aí isso é muito difícil, mas eu sei que ao longo do processo, é o processo de cada um, né? E é isso. O controle atrapalha tudo, na verdade, né? A gente Demais. quando quer tá no medo, né? Porque o controle é digamos, uma tentativa de lidar com o medo, uma das formas, né, de lidar com o medo seria o Uhum. controle. E aí ele, na verdade, cria um obstáculo, né? Ele é como acaba sendo uma barreira que mais atrapalha do que ajuda, que na verdade a pessoa está tentando se proteger, mas é isso que você disse, quando a pessoa entrega, tudo flui em tudo na vida, né? Sim, Mas muito obrigada pela sua partilha. É, essa experiência que você viveu foi incrível, né? Porque imagina, 20 e tantos anos atrás, você já tinha sido, né? Já veio as informações, e sim, agora esse ser pode ficar esse tempo, mesmo sendo pouco tempo, né? Mas que vai estar presente para sempre, não em corpo, mas na experiência, né? Então, sim. eu tenho uma professora que fala que é, tudo fica bem quando a gente pode se alegrar com os filhos que não puderam ficar, porque eles nos fizeram mãe da mesma forma, né? Somos mãe daquelas crianças da mesma forma, mas quando a gente Sim, pode se alegrar que, mesmo por pouco tempo, aquilo foi incrível, aí sim é o momento que a gente, né? E cada um leva seu tempo para chegar nisso. Porque aí a criança, onde quer que ela esteja, ela está feliz. Ela fala, não, eu fiquei ali só um tempinho, mas foi tão bom assim, né? sim. E Foi de quando muito todo mundo. aprendizado, né? Isso, exatamente. E É, aí isso vai que você te. está falando, o que você está dizendo, Dani, eu também já aprendi há muito tempo que o bebê, quando vem, ele fica muito grato a essa barriga, né? A Elisângela que o recebeu, porque às vezes ele veio resgatar, era só mesmo aquele tempo previsto daqueles poucos dias que ele ficou com você, né? Então Sim, você fez o que tinha que ser feito, com muito amor. Sim. E esse presente dela ter tido a consciência que era assim mesmo, né? Porque eu acho que o duro disso tudo é que a gente entra na culpa, entra em muitos sentimentos, né? Que não, eles vêm, mas a gente tem que conversar com eles também de que não é por sim, aí, né? Tudo Sim, foi como tinha que ser e a dor tem que ser sentida também, né? Tudo isso no tempo, para que então, no devido tempo, isso possa se transformar nessa alegria, né? E que a gente se alegre com no tempo que for possível, lá na frente, né? Depois de ir vivendo o que tiver que viver, que isso se torne alegria, porque ficou ali aquele tempo, né? sim. Isso mesmo, às É, vezes, os bebês que nem nascem também, que ah, foi 2 meses e aconteceu, não conseguiu segurar, por exemplo. Foi durante 2 meses aquele ser esteve ali ao meu lado, né? Porque espiritualmente está ali, e foi o tempo que pôde ficar, e eu fico feliz por isso, né? Claro que cada mulher vai ter o seu tempo de conseguir olhar para isso, transformar isso para que chegue nesse momento. Mas quando a gente chega nesse estado de alegria ou de falar, "Ai", né? Aí, lá do outro lado, essa criança também vive essa. Porque senão, quem vai também pode se sentir culpado de causar dor na gente, né? Tem o outro lado também. Então,
lá do outro lado ele se alegra, vendo que a gente se alegra e a gente se alegrando aqui, ele também pode se alegrar lá, né? Então, obrigada, minha querida, pela sua partilha. Estamos aqui com Gratidão. você e o que você precisar, e quem sabe você não vai de novo em julho. É, quem sabe. Mais uns diazinhos Gratidão, lá tá? naquele Obrigada. lugar. Eu que agradeço pela sua Maravilhoso. partilha. Muito bom. Quem mais, meus amores, que vocês trazem para nós? Não, tudo bem, bem. Então vamos meditar, vamos para a nossa prática juntos. Então, vou colocar uma música e vou fazer a nossa prática. E aí, então, vocês aí, pode colocar uma luz mais fraquinha se quiser, pode deitar, pode ficar do jeito que você ficar à vontade, confortável. Muito bem, então nós vamos fechar os nossos olhos e fazer algumas respirações suaves e profundas, relaxando o nosso corpo. Relaxa seu rosto, relaxa seu couro cabeludo, relaxa o pescoço, relaxa seus ombros, sua coluna, relaxa o quadril, as pernas, os pés, relaxa os braços, as mãos, todo o seu corpo fica bem leve. E aí, então, nós vamos imaginar que debaixo dos nossos pés tem uma placa de luz branca que se estende por todo esse ambiente onde você está. E dos seus pés saem raízes que vão até o centro da terra. Conectam com o coração da terra. Recebem essa energia amorosa da terra. E do nosso lado direito, em contato
com a nossa mão direita, nós sentimos a presença do nosso anjo da guarda. E de mãos dadas com o nosso anjo da guarda, nós vamos viajar para o centro do nosso peito, para o nosso chakra do coração. E lá chegando, nós somos agraciadas com a presença da nossa amorosa Mãe Maria. E ela se aproxima de nós com toda a sua amorosidade. Então, de mãos dadas com a nossa Mãe Maria, nós somos levados para um grande salão. E você se vê sentado numa poltrona, e é como se na sua frente aparecesse o seu coração. Você vê o seu coração e você percebe que nele tem alguns espinhos, tem algumas flechas, que ele tem essas feridas. Então, com todo carinho e amorosidade, nós vamos retirando esses espinhos, essas flechas. Nós vamos limpando todas as dores e as memórias que às vezes a gente nem se lembra, mas todas as feridas que pudessem ter deixado alguma coisa ali. E a gente vai fazendo esse processo, vai limpando o coração, removendo cada espinho que precisar ser removido. Pode ser que alguns espinhos a gente ainda não consiga tirar, tudo bem. Eles ainda têm o seu papel a cumprir ali, mas aqueles que já podem, a gente retira. E o nosso coração vai ficando mais leve, mais leve.
Então, no centro desse salão, Mãe Maria, ela materializa ali um grande coração de quartzo rosa. Que algumas pessoas também podem visualizá-lo como verde. E ele é um grande coração de cristal multifacetado. São milhares de facetas e ele reluz. E aí, do brilho desse grande coração, desse grande cristal, você sente que sai um facho dessa energia que vem e toca o seu coração, que você está ali cuidando dele, removendo os espinhos. E então, o seu coração vai se tornando esse coração, esse cristal de quartzo rosa ou verde. E ele vai se tornando uma pequena réplica daquele grande coração que Mãe Maria materializou no centro. E a gente sente o nosso coração mais aliviado, mais curado, repleto desse amor incondicional, dessa compaixão, dessa misericórdia. Então a gente traz esse coração para o centro do nosso peito. E aí dá aquela respiração profunda. Toda essa sensação de amorosidade vem preenchendo todo o nosso corpo, todas as nossas células. E agora, com o coração mais leve, com toda essa amorosidade da Mãe Maria, nós também vamos trazer a nossa intenção. O que a gente gostaria de intencionar? A nossa boa cura ou a boa cura de alguém. E nós ficaremos aqui alguns minutos recebendo essas frequências amorosas, esse cuidado, essas frequências luminosas que vêm a partir do nosso coração, que é esse grande coração de cristal conectado com o coração maior, e que todos nós somos pequenos corações conectados a esse grande coração. E ficaremos aqui alguns minutos nessa intenção para que a equipe de cura possa continuar o trabalho que seja necessário.
Então, nós vamos trazendo nossa consciência de volta, entregando a nossa cura para os seres de luz, para que eles continuem fazendo o que seja necessário. E com o nosso coração todo rosa ou verde, a gente agradece por mais essa oportunidade e sentindo o nosso corpo, sentindo a nossa respiração. Nós vamos retornando para essa sala, para esse ambiente. E no seu tempo, abrindo os olhos, retornando. Muito bem, minha gente. Sejam bem-vindos de volta. Foi forte, né? Tudo bem? Vocês estão bem? Foi Tudo ótimo. maravilhosa, inesperada essa experiência com Nossa Senhora. Muito obrigada. Foi muito emocionante. Foi, também fiquei emocionada. Fala, Sandra, que você ia falar, minha querida. Não, só falei que tudo ótimo, graças a Deus. Foi maravilhoso. Que bom, bom. Agora todo mundo é de coração de cristal. Muito bom. Falem, minha gente. Como Vontade de foi para voltar, né? vocês? Dá vontade de ficar lá naquele estado e não voltar mais. É muito bom. Gratidão por essa troca maravilhosa, Dani. É incrível. Muito bem, gente. Então, deixa eu ver aqui o dia de junho. Próximo encontro é 25 de junho, quarta-feira. E aí, para quem a gente fosse encontrar em Ametista, em junho, depois tem aqui o Rio, quem se animar a vir para o Rio. Se não, São Roque em julho também tem mais essa oportunidade. Obrigada, gente. Bom resto de semana Obrigada, para vocês. Até mês que vem. Obrigada pela presença. Obrigada. obrigada, Dani. Fique com Deus, todo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Beijo noite. grande. Boa noite a todos. Obrigada, obrigada, Dani, especialmente. Beijo. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Dani. Tchau.